Boa noite, Igreja de Cristo. Estamos reunidos para este culto em adoração e louvor ao único Deus vivo e verdadeiro. Vamos orar. Senhor Deus, louvado seja o Teu nome por esta noite. Bendito seja o Senhor pela Tua grandeza, porque o Senhor nos concede esta oportunidade. Nós Te invocamos, Te glorificamos. Tu és o único Deus vivo, verdadeiro, soberano Pai. Bendito o Teu nome que estás conosco e o Senhor se faz presente. Glorificado o Teu nome por tudo que o Senhor tem nos concedido, a graça eterna de Cristo, Emmanuel, Deus conosco. Bendito seja o Teu nome. Nós Te glorificamos e Te invocamos nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Irmãos e irmãs, vamos abrir a palavra do Senhor, o texto que se encontra em Êxodo, capítulo 26. Êxodo, capítulo 26. Vamos ler dos versos 31 até 33. Êxodo 26, de 31 a 33. E o texto nos diz assim: Farás também um véu de estofo azul e púrpura e carmesim, e linho fino retorcido. Com querubins o farás de obra de artista. Suspendê-lo-ás sobre 4 colunas de madeira de acácia, cobertas de ouro. Os seus colchetes serão de ouro, sobre 4 bases de prata. Pendurarás o véu debaixo dos colchetes e trarás para lá a arca do testemunho, para dentro do véu. O véu vos fará separação entre o santo lugar e o santo dos santos. Até aí, o texto da palavra do Senhor, no livro do Êxodo. Bendito seja o Senhor pela sua augusta palavra. Vamos adorar ao Senhor em oração. Coloque diante de Deus seus agradecimentos. Primeiramente, a salvação em Cristo Jesus que nos alcançou. Igualmente, quantas bênçãos, irmãos e irmãs, temos recebido. O sustento, o pão de cada dia, a luz, a direção em nossas vidas. Podemos, irmãos, enumerar e veremos quantas bênçãos o Senhor tem nos concedido graciosamente. Louvado seja o Senhor por isso. Coloque diante do Senhor suas necessidades, os enfermos. Vamos orar pela Igreja de Cristo espalhada neste mundo. Igreja missionária, povo do Senhor, também a nossa igreja local, para que o Senhor esteja nos agraciando com a sua luz. Que o Senhor esteja restaurando vidas, famílias nesta noite, esteja estendendo a graça sobre os seus pedidos e clamores. Coloque diante do Senhor, no altar deste Deus maravilhoso que lemos no texto, Deus que provê o acesso, Deus que provê a proteção ao teu povo, ao seu povo. Vamos orar. Senhor glorioso e eterno, nós entregamos no Teu altar louvores e adorações feitos pela Tua Igreja neste instante, nesta noite, no Teu altar em nome de Jesus. Receba, Senhor, a adoração do Teu povo que Te louva pela salvação, pelo alimento, pelo sustento. O Teu servo nos diz que o Senhor a todos dá vida, respiração e tudo mais. E o Senhor tem nos concedido estas bênçãos, ao povo do Senhor, às famílias aqui presentes. Muito obrigado porque o Senhor tem sido luz em nossas vidas. Louvado seja o Teu nome, porque o Senhor tem até aqui nos ajudado. Glorificado seja o Teu nome pela providência do Senhor na vida das crianças, jovens, adolescentes, dos adultos e famílias. Ser propício aos lares,
Abençoe as necessidades das famílias. Tu conheces, ó Deus, quantas aflições e lutas passamos, nossos irmãos enfrentam. Que o Senhor esteja agindo, abençoando, abrindo portas, curando, restaurando os enfermos, ó Pai. Colocamos no teu altar aqueles que estão sofrendo nos hospitais, nas camas e nos leitos. Restaura pelo teu poder. Abençoe os tratamentos, os remédios, conceda a tua graça sobre o teu povo. Igualmente, nossos irmãos nos estudos, jovens, crianças, nas escolas, que possam testemunhar do Senhor, que possam, ó Deus, ter a luz do teu Espírito, para que sejam vencedores nos estudos, diante dos desafios do conhecimento. Abençoe, ó Pai, o teu povo no trabalho, dê capacidade, disposição, dê forças. Igualmente, abra portas aos desempregados, nós colocamos no teu altar. Pedimos pela Igreja de Cristo, missionária neste mundo, na Europa, na África, nos países, ó Deus, fechados ao Evangelho, que o Senhor abençoe, que o Senhor visite os missionários, suas famílias e vidas, suas crianças. Abençoe, Senhor, os missionários no Brasil, no mundo, e todas as agências, a nossa igreja que contribui, o povo do Senhor que ora, esteja recebendo no teu altar. Visita, conceda graça, luz também sobre a nossa igreja local, os nossos irmãos líderes, professores, aqueles que estão atuando em diversas áreas. Dê luz, capacidade, direção, dê a orientação do teu Santo Espírito e abençoe a nossa igreja, as demais igrejas, para que possam ser fortalecidas com a unção e a graça do teu Santo Espírito. Nós precisamos de ti, Senhor, e nós te adoramos, porque o Senhor tem nos ajudado, o Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem nos salvado, nos curado, nos libertado. Continue nos ajudando, pois sem ti nada podemos fazer. Somos totalmente dependentes da tua obra e da tua graça. Nós pedimos, em nome de Jesus te louvamos. Amém. Povo do Senhor, Igreja de Cristo, vamos abrir agora em Mateus, segunda leitura em Mateus, ou melhor, irmãos, em Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 15, de 33 em diante. Marcos, capítulo 15, a partir do 33, a morte de Jesus. Evangelho de Marcos 15, 33. Chegada a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. A hora nona, clamou Jesus em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Alguns dos que ali estavam, ouvindo isto, diziam: Vede, chama por Elias. E um deles correu e embebeu uma esponja em vinagre, e pondo-a na ponta de um caniço, deu-lhe de beber, dizendo: Deixai, vejamos se Elias vem tirá-lo. Mas Jesus, dando um grande brado, expirou. E o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. E o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. Até o versículo 38, nós temos o texto da palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez. Ó Deus, bendito a tua palavra santa e augusta, e nós, pecadores e miseráveis, carecemos do teu Espírito. Perdoa os nossos pecados, nos ajude e nos ilumine, porque a tua palavra é necessária aos nossos corações. Oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos e irmãs, vivemos uma realidade de muitas transformações. As mudanças são variadas e cada vez mais rápidas. Existem áreas nas quais esse fato é muito evidente. Poderíamos citar a tecnologia como um exemplo dessas grandes mudanças.
ou ainda a questão dos valores e também dos comportamentos. Para um sociólogo, vivemos na modernidade líquida, onde a inconstância e a incerteza são os critérios dessa sociedade. As estruturas, as relações e os padrões se dissolvem. Porém, esse paradigma não atingiu todas as esferas. Sabemos que algumas coisas continuam inalteradas. E só em refletirmos podemos visualizar e acharemos esses fatores estáveis. O fato é que essa análise levanta pontos polêmicos, pontos de debates. Existem os que defendem radicalmente as mudanças e dizem que tudo muda constantemente. Por outro lado, há os que advogam a perpetuação e dizem nada muda, tudo continua igual. E ainda aqueles que possuem uma posição moderada entre esses dois pontos extremos. Não é diferente quando ponderamos sobre a Bíblia, quantas discussões, quantas ponderações. Nesse sentido, podemos considerar e salientar a composição da Bíblia. Ela é dividida em duas partes, o Antigo Testamento, o Novo Testamento. Alguns segmentos atribuem validade apenas ao Antigo Testamento. Outras tendências consideram lícito somente o Novo Testamento. Outro grupo entende que as partes se integram, elas estão interligadas. O texto que lemos se encontra no célebre livro de Êxodo, o primeiro texto que lemos dois textos nesta noite, o primeiro em Êxodo. Os estudiosos dividem o livro de Êxodo em diversos temas. A primeira seção conta como Deus libertou Israel do Egito. No capítulo 26, temos que Deus manifestou sua condescendência, seu amor pelo povo, a sua graça em habitar no meio do seu povo pecador e miserável, o restabelecimento da morada de Deus com o homem. Temos aí no versículo 26 e a partir dele. E para isso, Deus revelou o modelo do tabernáculo. Dentre as peças do santuário estavam ali as cortinas. E também o emblemático e intrigante véu do reposteiro, que lemos o véu aí no capítulo de Êxodo, que lemos no capítulo 26. E uma pergunta fica para nossa mensagem nesta noite, neste dia de Natal, neste final de ano, que lemos esse texto de Êxodo e também o texto de Marcos, na morte de Jesus, na vida, na obra de Cristo. Qual fato mudaria a regra do véu do santuário? Qual fato mudaria? Mudaria a regra do véu do santuário. Vamos estudar este texto a partir desta pergunta que atravessará a nossa mensagem. Vamos ver no primeiro aspecto os detalhes sobre o véu do Santo dos Santos, este véu misterioso, este véu emblemático. O tabernáculo era uma espécie de barraca enorme, uma área que simbolizava o templo celeste de Deus. Deus revelou sua planta, que se dividia em três partes: o átrio exterior, o santo lugar e o santo dos santos. Vários utensílios eram usados no culto israelita, entre eles também ordenadamente dispostos nos recintos. No interior da tenda foi posto o véu do santuário. O véu era uma tapeçaria que ficava pendurada, uma cortina de separação para o Santo dos Santos, uma linda obra formada de linho fino retorcido, tecido caro matizado de azul, púrpura e carmesim.
com imagens de querubins bordadas em seu corpo, seres angelicais que guardavam aquela entrada. Eles representavam a autoridade e o poder divino. O véu é descrito como um trabalho hábil e vistoso. Não era um artigo qualquer, mas obra de artistas, trabalhadores especialmente escolhidos para esta obra. Essa peça, irmãos e irmãs, era disposta a 9,15 metros da entrada da tenda. Assim separava 1/3 da área do tabernáculo e criava então um espaço interior de 4,57 metros de lado, um cubo que permanecia praticamente às escuras. Era nesse local que se guardava a Arca da Aliança. A grossa cortina impedia que a luz penetrasse ali, a não ser os raros lampejos vindos do candelabro ou quando da entrada anual do sumo sacerdote. Segundo Joséfo, um historiador, esse véu possuía 12 centímetros de espessura. Os seus segmentos eram entrelaçados uns aos outros. Outro autor destaca a corpulência desse tecido. Eram 72 dobras, torcidas cada dobra com 22 fios. Desse modo, formava uma cortina pesada e forte. Era tão compacta que aparentava ser indestrutível. Quando partiam, Arão e seus filhos tiravam ali o véu. Então, temos aí os detalhes sobre esse véu. Os dois textos que lemos, de Êxodo e de Marcos, eles falam deste véu. Que regra? Qual regra? São mutáveis. Quais regras são permanentes? No caso do véu, qual fato mudaria a regra do véu do santuário? Mas, irmãos, irmãs, o véu era um instrumento de separação. Esse aspecto é o mais profundo dessa pesada cortina. O véu separava o Santo dos Santos do Santo Lugar. No Santo Lugar estavam o altar, a mesa e o candelabro. E o Santo dos Santos era o local onde a arca ficava. A arca era o objeto mais sagrado do tabernáculo. Esse ambiente era o local onde a presença de Deus foi revelada mais intensamente no meio do seu povo. Daí a necessidade do véu como meio de separação. Ele simbolizava uma impossibilidade pungente e real. Era uma cortina que significava uma triste verdade, o total impedimento do homem se aproximar de Deus. O homem pecador era separado do Deus Santíssimo. E a ele estava vedado o caminho para chegar a Deus. Então o véu do tabernáculo era um lembrete constante. O pecado obstrui nossa entrada na presença de Deus. Deus não pode conviver com as máculas do homem. Isaías nos diz: as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. A Bíblia nos informa que o Senhor é fogo consumidor. Segundo alguns relatos, havia uma prática usual. O sumo sacerdote prendia uma corda no tornozelo. Caso fulminado no Santo dos Santos, ele seria puxado. Este véu também era chamado de véu de cobrir. De certa forma, ele escudava toda a glória de Deus. Não se podia olhar diretamente no Santo dos Santos. Sem o véu de cobrir, o sacerdote estaria vulnerável. Ficaria desprovido enquanto oficiasse ali no local. Ele poderia olhar para o Santo dos Santos e morrer. Veja, irmãos,
esta situação, mesmo que esse ato fosse involuntário, mesmo que fosse impensado. O Senhor soberano não pode ser visto pelos homens. Assim, em certo sentido, separar e cobrir também preservavam. Portanto, isso não se apoia em uma lógica totalmente negativa, mas também em algo positivo e preventivo de proteção, mas confirma o ato conservador e também paterno do Senhor. A pergunta continua: qual fato mudaria a regra do véu do santuário? Uma regra que parece que seria permanente, imutável. Mas, irmãos e irmãs, nós podemos observar também, nesta meditação, que o véu era um mecanismo de acesso também. Assim, a cortina não servia apenas para impedir. Ao mesmo tempo em que separava, o véu permitia. Ou seja, ele propiciava o acesso do sumo sacerdote. Mesmo que uma única vez, conforme o calendário das práticas religiosas, no dia da expiação, para expiar o pecado do povo. Deus, pela sua misericórdia, programou esta data. Um só homem, um dia no ano, após rituais adequados, primeiramente deveria expiar os próprios pecados. Somente depois ele intercederia pela comunidade. Assim o véu era ultrapassado pelo sumo sacerdote, alguém devidamente credenciado para esse mistério. Os sacerdotes foram eleitos como representantes. Os homens comuns não podiam aproximar-se de Deus. O lugar santíssimo não estava disponível a todos. Só o sumo sacerdote podia romper para além do véu. Dessa forma, ele adentrava aquele temível lugar. Hebreus nos diz: o sumo sacerdote entra no Santo dos Santos com sangue. O reposteiro era discretamente movido para isso. Era levemente levantado e permitia a passagem daquele servo do Senhor. Era um véu espesso, mas não algo intransponível. Era denso, mas não impedia a crucial transposição, a fim de que fosse realizado o indispensável sacrifício. Portanto, a cortina não poderia ser insuperável, rígida de tal forma que bloqueasse o movimento. Se assim fosse, o sumo sacerdote não teria acesso e não aspergiria a oblação sobre aquele propiciatório, e todos estariam dramaticamente comprometidos. Não foi esse o propósito de funcionalidade para o véu. Ele deveria ser também um dispositivo para admissão. Ele deveria também ser um dispositivo para a permissão e admissão da entrada ali do sumo sacerdote, uma porta que possibilitasse o raro percurso anual. O véu era um umbral indulgente e planejado por Deus, imponente em sua textura, mas versátil em favor e graça. Mas a pergunta continua, estudando aí, irmãos e irmãs, este véu: qual fato mudaria a regra do véu do santuário? E nós podemos também estudar e ver um outro aspecto do nosso texto nesta noite, que o véu, ele representava Jesus. O véu representava Jesus. É relevante frisar a duração histórica desta cortina. O grosso véu preponderou na era do tabernáculo, no longo tempo de peregrinação do povo no deserto, e continuou a sua função tempos depois no templo. A obra imponente, construída no reinado de Salomão, esse prédio
O templo acompanhou o padrão do tabernáculo. E ali também se fazia presente o véu do reposteiro. Dando um salto, chegamos à época da vida de Jesus. Desde pequeno, o mestre frequentou a casa paterna, local dos ritos e utensílios sagrados, inclusive o véu. Ainda infante, Jesus foi levado pelos pais ao templo. O primeiro filho varão deveria ser apresentado ao Senhor. Ele cresceu e aos 12 anos participou da festa da Páscoa, uma das 3 festas a serem observadas em Jerusalém. Ele ficou para trás e não regressou com a caravana, e foi achado, desde menino, Jesus, discutindo com os doutores no templo. Já adulto, Jesus mantinha a sintonia com este local e continuamente a passagem da purificação do templo. Com um azorrague, ele expulsou os vendilhões dali. Os irmãos se lembram deste fato. Ele expulsou os vendedores. Portanto, ele se envolveu intensamente com o templo de Jesus Cristo. Assim, todas as fases da sua vida, lá estava o véu. Porém, estava chegando o momento crítico daquela cortina. Na crucificação, nós lemos no texto de Marcos, Jesus deu um grande brado e expirou. E o denso véu se rasgou em 2 partes, de alto a baixo, no brado de Jesus. Joséfo nos diz que cavalos puxando o véu não poderiam parti-lo. Esse historiador disse que cavalos puxando este véu, um de cada lado, não conseguiriam parti-lo. Mas bastou um clamor com grande voz do Salvador na cruz, e o tecido de 12 centímetros de espessura fendeu-se pelo meio de alto a baixo, demonstrando que o caminho a Deus estava aberto. Obra de Cristo. É Natal. Jesus nasceu, cresceu, morreu e ressuscitou. O autor da salvação. E aqui nós temos uma das consequências dessa obra maravilhosa. Hebreus nos diz, e ele usa uma formidável figura de linguagem. O autor sacro identifica o véu com o corpo de Jesus. O véu foi rasgado para dar acesso ao Santo dos Santos. A carne de Cristo foi rasgada e seu sangue derramado, propiciando o acesso ao povo de Deus, ao trono do Eterno, a fim de abrir caminho para o santuário do Senhor. O véu representava Jesus. Irmãos e irmãs, concluindo a nossa meditação nesta noite, metaforicamente nós podemos dizer que o véu era um emblema de Jesus. De certa forma, ele era um símbolo de Cristo. E aqui convém relembrar os argumentos iniciais. O véu separava, cobria e dava acesso. Ele separava também como forma de preservar. Ele cobria também como meio de proteger. E ele dava acesso como garantidor da expiação. O reposteiro era uma representação de Jesus. Finalmente, elucidamos a resposta ao tema: qual fato mudaria a regra do véu do santuário? Um dia no Calvário, dia que virou noite, de onde se escutou um grande brado, um forte grito jamais ouvido no universo. Esse fato mudou a regra do véu do santuário, que se rasgou de alto a baixo. Nós lemos em Hebreus
Um texto maravilhoso que nos diz: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. Pelo véu, isto é, pela sua carne. Hebreus 10, de 19 a 20. Que o Senhor nos abençoe nessa data especial, na obra de Cristo, o Salvador, que nasceu, cresceu, morreu e ressuscitou, e nos deu acesso ao Pai, o véu, a sua carne rasgada, que rasgou também este véu de separação entre o povo de Deus e o Deus Todo-Poderoso. Assim seja, louvado seja o Senhor. Amém. Irmãos e irmãs, nosso Senhor é perfeito e tudo o que fazemos para Ele deve buscar a perfeição. O culto ao Senhor deve agradar ao Senhor primeiramente. É um momento de nos apresentarmos ao Senhor com alegria e com reverência. Então, querida igreja, povo de Deus, o versículo 14 do texto de Paulo é um sumário conciso do capítulo que ele nos diz: tudo, porém, seja feito com decência e com ordem para a glória do Senhor. Que o Senhor nos abençoe, nos ilumine e nos dirija. Amém.